Olá, estamos mais uma vez aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Linhares, sou fundador do grupo de empresas Unax, da Unax Group, e hoje a gente vai falar sobre um tema em um formato diferente. A gente tem feito o nosso podcast convidando pessoas, mas hoje vai ser diferente, vai ser mais a gente apresentando alguns conceitos e compartilhando com vocês algumas novidades. E o tema desse podcast aqui, a gente vai falar um pouco sobre inovação, tecnologia. E o que é inovação? Em todas as áreas, a gente precisa estar atento aos aspectos da evolução do tempo. Na parte de manutenção, muito se fala e está começando a intensificar aos conceitos novos de manutenção classe mundial. Porém, a evolução dos conceitos de manutenção vem da manutenção corretiva, preventiva, preditiva, proativa e classe mundial. Isso aí são evoluções de conceito ao longo do tempo. E para isso a gente precisa de algumas concepções novas e ferramentas novas. E o que é tecnologia? Tecnologia nada mais é do que simplesmente uma técnica, um estudo de uma técnica para nós realizarmos a mesma coisa que nós já fazíamos há mais tempo. Como que eu posso fabricar uma camisa? Antes você fazia uma camisa, você cortava uma a uma, hoje já tem um processo de fabricação muito industrializado. Em vez de você fazer o corte de uma folha de tecido, você vai cortar 10, 20 tecidos ao mesmo tempo, que você já tem máquina para isso. Isso aí é um estudo de uma técnica nova para fabricar uma camisa. E na área de manutenção, também tem técnicas novas para fazer a mesma coisa. Então, o convite que fica para vocês ficarem aí, nós vamos falar de inovação e tecnologia aplicado à engenharia de manutenção, mais especificamente na parte de engenharia de lubrificação. Bem-vindo ao NaxCast, o podcast do Nax Group. Conecta ideias dentro de você. Quando falamos de engenharia de lubrificação, existe vários tópicos para serem abordados. Porém, tem um deles que é a parte de análise de lubrificante, né? Quando falamos de lubrificante, existem vários tipos de lubrificante: lubrificante sólido, lubrificante líquido, pastoso, gasoso. Porém, o mais comum deles, que a maioria das pessoas conhece, é o lubrificante líquido. E toda a indústria, ela caminha sobre um filme lubrificante. Onde tem máquinas que são rotativas, que tem atrito, ela tem um filme lubrificante para diminuir esse atrito, transferência térmica, transferência de força. Então, o lubrificante faz parte de todas as indústrias. E quando para quem não é da área, um parque industrial, muitas das vezes, tem vários e vários equipamentos. E como nós vamos obter essas informações? E as informações importantes estão dentro do sangue das máquinas, que esse sangue da máquina é o lubrificante. Tanto ele como lubrificante líquido, pastoso, gasoso e sólido, né? Tem alguns lubrificantes que são sólidos. Esse aqui é um tipo de lubrificante. É um lubrificante líquido, como eu falei para vocês, e ele vem carregado. Isso aqui é uma pequena amostra para a gente estar falando aqui com vocês aqui, é uma pequena amostra. Ele vem carregado de informações. E essas informações podem ser extraídas daqui com as pessoas que são treinadas, qualificadas e têm os olhos treinados para ver essas informações aqui. Tem essa amostra aqui, tem essa amostra aqui. Olha só, vocês estão percebendo a diferença de um para o outro? Eu vou trazer um outro aqui também.
São 3 produtos distintos, são 3 amostras distintas, porém do mesmo lubrificante. Esse aqui é o lubrificante novo, depois passou por um tempo, ele está um pouquinho mais amarelado, e esse aqui está um pouquinho mais amarelado e bem turvo. Para quem já é da área, ele diz, poxa, esse aqui já está começando o processo de degradação e esse aqui já está com o processo de degradação e possivelmente com a contaminação com a presença de água. Então, para nós tomarmos as decisões, precisamos fazer a leitura dessas informações. E uma coisa muito importante na ciência de análise lubrificante é a velocidade das respostas. Imagina, eu estou numa planta industrial, num segmento offshore, lá no meio do mar, do oceano, ou estou numa mineradora, no meio de uma floresta, ou numa transportadora, numa parte de ferrovia, e eu preciso saber as informações com velocidade. Como é que tradicionalmente é feito? A pessoa coleta, tem um procedimento de coleta correto para ser feito, pega uma amostra de óleo, dependendo da quantidade de ensaios que quer fazer, são 200 ml, 300 ml, bota no frasco, tem que colocar na etiqueta, bota numa transportadora, a transportadora vai até o laboratório executa todos os ensaios e depois envia o laudo para o cliente. Dependendo da complexidade, da dificuldade dessa logística, esse processo pode demorar de 45 a 60 dias. Dependendo, eu tenho casos que já levaram mais de 6 meses com as amostras paradas e perdidas no almoxarifado. Tem vários fatos acontecendo com isso. Porém, quando demora muito e as informações são apresentadas para o cliente, depois de 45 dias, 60 dias, o paciente nosso, que é o equipamento, ele já pode ter morrido. E não é interessante termos essas informações mais rápidos à nossa mão? E isso que a gente vem apresentar aqui para você hoje. Você pode ter na sua mão uma velocidade de resposta muito, muito maior. Então, aprender a analisar o lubrificante, a cada dia se faz mais necessário para os gestores de manutenção, para os operadores de lubrificação, de máquinas e tudo, entender o que a máquina está falando através do fluido do lubrificante. E daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês uma solução muito prática, rápida, que vocês podem estar utilizando a contento aí para facilitar e ter bastante benefício nas suas operações em vários aspectos. Como a gente estava falando, uma das questões importantes para o processo de análise da lubrificação de lubrificantes é a frequência porque você faz isso e a velocidade de resposta. Então, para isso, a gente está trazendo aqui para vocês uma solução da Unax Group, que é a LAC, Laboratório de Análise de Campo. Então, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês, bem en passant aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Ela é composta por 2 partes. A primeira parte é a maleta de acessórios. Essa aqui que a gente vai estar apresentando agora para vocês aqui. Então, aqui, nessa parte aqui, ela é composta por manual, por a parte de informações de cabo, de conexão, parte elétrica e tudo. Tem aqui que tá uma esponja, um frasco, alguma coisa para ajudar vocês na hora da coleta do óleo lá do dia a dia lá. E essa parte aqui tem todas as partes que vocês podem utilizar para preparar a amostra para poder passar depois para outra parte, que é o computador que vai fazer a leitura. Então, a gente tem uma pinça, temos aqui uma bomba de sucção, temos alguns frascos aqui que podem ser utilizados, temos um peixinho aqui para fazer a rotação, temos a crepitadora, eu vou tirar não, mas temos a crepitadora, que ela pode aquecer o óleo lubrificante, você pode fazer também análise de água por crepitação, é só pingar, tem um procedimento para você fazer esse ensaio, que é pingar algumas gotinhas de óleo aqui e ver se está crepitando. Se estiver crepitando, tem a presença de água, se não tiver, não tem presença de água, tem as suas limitações
acima de 500 ppm, abaixo de 500 ppm, ela não consegue medir, mas você consegue ter uma leitura bem prática para você saber se tem presença de água ou não, porque a presença de água é o segundo pior contaminante dentro de um sistema lubrificado. Se você quiser saber se a viscosidade do seu lubrificante tá dentro da faixa, a gente tem esse dispositivo aqui, que tem um procedimento também, você coloca até num determinado nível e mede a velocidade. E tem uma tabela de correlação com relação ao tempo. E aí você vai saber se a viscosidade do óleo que você está utilizando, ela é correta para o seu sistema. Então, isso aqui a gente chama de maleta de acessórios. São os acessórios que compõem e que ajudam a preparar a amostra para poder fazermos a leitura na parte de eletrônica. Então, a gente prepara a amostra aqui e depois vai para o outro dispositivo. Essa aqui é a segunda parte do equipamento. Então, aquela ali a gente prepara a amostra. Esse equipamento aqui tem uma das particularidades dele é a capacidade de interpretação através de uma tecnologia. Você pode fazer medições da qualidade de óleo através de outras técnicas, chamada potenciometria, mas essa aqui é através de captura e interpretação dos dados de forma ótica. Então, a gente captura as imagens, você vai ver aqui, e através de algoritmos avançados, o programa consegue interpretar os resultados dessa amostra. E ele trabalha com 4 grandes grupos de informações, né? Então, a gente vai ver aqui que tudo que tem uma pessoa, que o Jim Fitch, que ele é uma referência mundial na área de engenharia de lubrificação, que ele fala que tudo que não é lubrificante é contaminante. Então, uma das coisas que esse equipamento faz é fazer a medição das contagens de partículas sólidas, que é o pior contaminante do seu sistema. O segundo pior, a presença de bolhas. Ele consegue medir a presença de bolhas de ar e de água. Então, nessa solução de laboratório de análise de campo, você tem a capacidade, como nós vimos inicialmente, de perceber a presença de água visualmente, como eu demonstrei no início aqui, através da crepitadora, um ensaio de crepitação, que é um ensaio qualitativo. Você sabe que tem presença ou ausência de água, você tem uma noção da quantidade de água. Aqui você tem a medição da quantidade de bolhas em conjunto, tanto de água quanto de ar. Outra coisa muito importante desse equipamento é a morfologia das partículas. Ele consegue interpretar o formato das partículas sólidas, semelhante a uma ferrografia digital, e consegue falar para você se essa morfologia, essa partícula que está ali, é uma partícula de fadiga, de adesão, de abrasão, de corte, e pode ser fibra ou não classificada. Então, essas 5 modalidades de partículas você consegue interpretar. Hoje, quando vai para o nosso laboratório uma solicitação de ferrografia, a gente tem um ferrógrafo lá e tem um técnico que debruça um analista de ferrografia para fazer essa interpretação. Isso aqui você vai conseguir fazer em campo. Temos aqui 2 miniméis, um de entrada, outro de saída. Você pode pegar a amostra do lubrificante, prepará-la e passar pelo sistema. Tem uma bombinha de sucção que vai passar por ali e retornar esse óleo. Ou também você pode ligar na sua máquina. Se você tiver uma entrada, uma saída de lubrificante ali, você pode plugar nessa saída do lubrificante, passa por aqui. A saída do seu equipamento vai ser a entrada do nosso dispositivo, do LAC, do Laboratório de Análise de Campo, e depois ele pode até retornar para a sua máquina também, e a gente conseguir fazer a leitura. Então, vamos para a tela. Aqui você tem aqui a informação da umidade relativa e a temperatura do óleo. Então, como eu falei, o pior contaminante que a gente tem é a partícula sólida, e o segundo pior é a presença de água. Então, a umidade relativa, um dos ensaios de presença de água é água por saturação, e você satura até 100%.
aí depois se torna água livre. Então você consegue extrair aqui. Aqui embaixo, nesse gráfico de barra aqui na horizontal, ele traz para nós a mesma informação, porém, quando você tem, dependendo do seu sistema, se você tem um sistema que é um sistema, um transformador, óleo de engrenagem, um sistema hidráulico, uma, um outro sistema rotativo, você tem algumas tolerâncias de resistência. A presença de água para um sistema de transformador é muito mais prejudicial do que um sistema de engrenagem. O sistema de engrenagem tem uma tolerância muito maior. Nesse bloco aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, você tem o acompanhamento da contagem de partículas em várias normas. Então, existem várias normas que são usadas mundialmente para fazermos a contagem de partículas. As mais famosas delas é a NAS 1638, a ISO 4406, a SAE AS 4059, tem mais umas duas japonesas aí que não são muito utilizadas. Então, a gente pode habilitar, aqui estão todas habilitadas, mas a gente pode habilitar ou não todas as novas. Eu gosto de trabalhar só com a NAS 1638. Você pode desabilitar todas elas e ficar só com uma linha. Aí eu quero trabalhar só com a ISO 4406. Aí você vai trabalhar só com essa aí, vai ter só as linhas da 4406 que medem partículas normalmente de 4, 6 e 14 micra. Porém, esse equipamento entrega mais do que isso, entrega 38 micras, 50, 70 micras e maiores que 100 micras, maiores que 70 micras. Então a gente ultrapassa as normas regulatórias. Uma outra característica também que é muito importante, falando da ISO 4406, normalmente você tem são 3 números que acabei de falar, que são maiores ou iguais a 4 micros, 6 micro e 14 micras. E você tem 3 números. Vamos pegar um exemplo: 19, 17 e 15. Esses aí são os números. O próximo número vai ser, em vez de ser 19, vai ser o 20. Em vez de ser 15, vai ser o 16. O 17 vai ser o 18 e o 15 vai ser o 16. Pegando esse númerozinho do meio aqui, de 15 para 16, a pessoa pensa, poxa, é só um número, é só um código a mais. Porém, esse número a mais, um número a mais, de 15 para 16, você pode estar até com 4 vezes mais contaminação do que uma faixa, do que um código anterior. E o que foi de melhoria aqui nesse sistema? Esse sistema traz mais uma casa decimal. Então, você vê o resultado, ele vai trazer 15,5, 15,6 ou 15,9. Quando você pega esse resultado, uma casa decimal a mais, você entende que aquela classe de limpeza está muito mais perto do 16 do que do 14. E você sabendo o nível de tolerância do seu sistema, vamos supor que seja um sistema de alta pressão, né, um HPU, High Press Unit, e você tem a folga dinâmica muito pequenininha e precisa do seu fluido totalmente limpo, com nível de limpeza muito grande, e diz, caramba, já está ultrapassando, já está chegando quase lá no limite, eu vou fazer um trabalho já para enquadrar o meu sistema através do fluido lubrificante para baixar esse nível de contaminação dentro do nosso sistema. Aqui na coluna, além de ter o código de classificação, tem a quantidade de partículas aqui. Tá vendo? Ó? 4, 6, 14, 21, 38, 70 e 100 partículas. Na outra coluna, vem a quantidade de partículas que tem. Nesse caso aqui que a gente pegou, tem 54 mil partículas maiores ou iguais a 4 micras. Na segunda faixa, como é por eliminação, maior que 6 micras, tem 3.900, quase 4.000 partículas, porque de 4 a 4 e 5 foram eliminadas, não está sendo contada. Então, está sendo contada só de 6 em diante. Quando a gente pega uma partícula maior de 21, 30 micro, tem 52 partículas.
Na outra coluna tem o código ISO, porque lembra, o código ISO normalmente são esses três números, mas no nosso equipamento aqui tá sendo 4, 6, 14, 21, 38, 70 e 100 micra. São os tamanhos das partículas. Então, entrega muito mais do que a norma estabelece. E na última coluna, onde está vermelhinho aqui, o somatório da quantidade de bolhas, tanto de bolhas de ar quanto de água. Joia? E aqui o mesmo resultado com relação ao óleo de transformador, óleo hidráulico, óleo de engrenagem, óleo combustível de motor, turbina, compressores e sistema diesel, para óleo diesel. Como esse sistema aqui, essa leitura foi de óleo de engrenagem, você tem que mudar aqui a configuração. E aqui você tem um gráfico chamado gráfico teia. Esse gráfico teia, eu gosto muito dele, eu particularmente gosto muito. Quando você bate o olho aí, você consegue interpretar como é que está a leitura da saúde do seu lubrificante, o nível de contaminação e as partículas de desgaste. Então, numa tela só, você consegue ver aqui a quantidade de partículas. A quantidade de partículas está aqui, está vermelho, está muito elevado. A presença de água, a degradação do óleo, a gente vai falar um pouquinho da degradação de óleo, a presença de fibras, as partículas por fadígalo, por corte e por adesão. Então, aqui, nesse gráfico, você consegue ter uma leitura com muita propriedade com relação a todo o seu sistema. A saúde do lubrificante, a presença de água, de contaminante e de desgaste também. Quando a gente fala de percentual de degradação do óleo, essa ferramenta aqui, esse laboratório de análise de campo, eu não conheço nenhum outro no mercado que consegue entregar. Por quê? Por que isso é importante? Porque a falha do lubrificante causa a falha da máquina, e a falha da máquina causa a falha do lubrificante. É um círculo vicioso. Por isso que é tão importante nós medirmos a degradação do lubrificante. E a degradação do lubrificante, como é que a gente faz isso? Esse equipamento aqui tem um banco de dados enorme com muitos lubrificantes cadastrados. Mas, Alexandre, eu tenho um lubrificante especial importado de Marte que não tem no banco de dados. É simples resolver isso. A gente imputa essas informações, pega uma amostra do óleo novo, passa pelo sistema e a gente consegue parametrizar as informações e fazer a nossa baseline. Estabeleceu a baseline, a gente já sabe a leitura inicial e depois quando esse óleo for analisado em uso, a gente vai conseguir fazer a interpretação de forma muito precisa. Vamos para outra parte que eu acho muito legal, que é essa aqui. Lembra que vocês vão ver que eu vou botar o modo slide. Lembra que eu falei com vocês que vocês podem estar percebendo ali que o slide vai mudar, a telinha vai mudar. E essa tecnologia é uma tecnologia ótica, é como se tirasse uma fotografia e tira realmente a fotografia, o lubrificante passa por um campo e é capturado essas imagens. Essas imagens são interpretadas através de algoritmo e a gente consegue interpretar e trazer os dados para o cliente. De quanto em quanto tempo é capturada essa imagem? Depende da parametrização. A gente vai sentar com cada cliente e estabelecer isso, a gente pode configurar. Normalmente, a cada 120 segundos, a cada 2 minutos, captura uma imagem e a gente tem essa possibilidade de capturar e interpretar essas informações aqui. Então, isso aí é muito legal. Isso aqui é um exemplo prático que a gente foi no cliente, ele precisava de uma informação rápida, a gente levou para o navio e trouxe essas informações.
para ele, e ele tomou a decisão muito rapidamente. Um outro exemplo prático, que um colega nosso, o Hudson, ele está até aqui conosco, ele foi numa unidade e a unidade estava parada lá por conta de uma contaminação no thruster. Para quem não sabe, o thruster é um sistema de hélice que é responsável pela estabilidade, o posicionamento dinâmico de uma unidade offshore. E o cliente estava em dúvida, fomos a bordo, coletamos a amostra, fizemos o ensaio e ele pôde tomar a decisão naquele exato momento e não aguardar 45, 60 dias até o resultado trazer para ele se estava apto ou não a operar aquele equipamento. Então, uma solução prática, rápida, que está à sua disposição aí para elevar o seu nível de inovação e tecnologia para a sua planta. Então, isso aqui é uma solução que está à disposição de cada um que queira, levar e melhorar o seu nível de manutenção e velocidade de resposta. É difícil? Não é difícil fazer, que a nossa equipe está totalmente qualificada para ministrar o treinamento. Quem quiser alugar a nossa solução, ele vai aluga e vai com o nosso técnico vai executar todo o processo na sua planta. E se você quiser adquirir, pode entrar em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer de apresentar com mais detalhe. Aqui foi muito superficial, muito de en passant, só para vocês terem uma noção do que a gente tem para oferecer para o mercado aí. E junto com isso, se vocês, não, eu quero adquirir, a gente vai dar todo o treinamento e todo o suporte necessário para que vocês façam o melhor uso dessa tecnologia e melhore seu dia a dia aí de trabalho, de operação, de segurança, redução de manutenção e redução de custo também. Obrigado pelo tempo, grande abraço e até a próxima.